Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer a todo mundo que está conectado aqui com a gente. Mais uma iniciativa que a Eleia tem feito para o Dia Internacional da Mulher, e o grupo de mulheres aqui da Eleia tem trabalhado essas iniciativas, e, enfim, todo o grupo Piemont está envolvido no engajamento, no aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu queria me apresentar, né, para quem não me conhece, esse fórum é aberto de forma pública, então eu sou a Crislaine, sou diretora de Supply Chain e ESG aqui da Eleia. Mais de 15 anos de experiência na área de infraestrutura e tecnologia. Hoje a gente está com duas convidadas super especiais aqui, a Andrea Fodor. A Andrea é presidente da Hitachi Vantara, ela tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia. A gente está aqui também com a Suzana Schnardoff. A Suzana, ela é nadadora, ela é triatleta, na verdade, ela tem muitos prêmios mundiais e atualmente ela é nadadora paralímpica, ela está se preparando para as Olimpíadas de Paris de 2024. Então, a gente está muito feliz em recebê-las. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria começar esse bate-papo com a Andrea contando um pouquinho da história, da trajetória dela profissional para a gente. E, enfim, Andréa, voz é sua. Oi, bom dia, Cris, bom dia, Suzana. É uma honra estar aqui com vocês. Adorei o convite da Eleia. É uma honra estar aqui dividindo esse painel com a Suzana, uma super atleta, que já no nosso bate-papo preliminar já fiquei fã aqui dela. Obrigada. E bom dia a todos, muito legal ver, estou vendo aqui um monte de gente conectar, fico muito feliz do interesse aqui pelo nosso bate-papo. Me apresentando um pouquinho, eu gosto de começar falando que eu não sou presidente da Hitachi, né? Eu começo a falar que eu sou mãe de 4 filhos, sou casada, também sou esportista como a Suzana, não em alto nível como ela, mas adoro esporte, adoro viajar e, por acaso, sou presidente da Hitachi também. E contando um pouquinho aí da minha trajetória, eu sou formada em... Eu comecei minha trajetória como técnica em eletrônica, colegial técnico, numa classe de 40 homens, 5 mulheres, né? Então, a gente vê essa desigualdade, acho que já há muito tempo. E o meu primeiro emprego foi com 17 anos na IBM, como técnica de campo, carregando mala de ferramenta aí para cima e para baixo. E depois resolvi seguir a carreira na área de TI ainda, fazendo engenharia. Então, sou formada em engenharia elétrica. E minha trajetória passou aí por várias empresas, depois da IBM, trabalhei na Storage Tech, eu já tinha trabalhado na Hitachi anteriormente, depois passei 11 anos na Cisco, que foi uma empresa que me deu muita oportunidade de crescimento. Passei 2 anos na AWS como diretora de Enterprise e assumi a Hitachi, vai completar agora em abril 1 ano. Então, estou muito feliz. Eu conto para todo mundo que no meu planejamento pessoal aqui de carreira, eu sempre almejei ter uma posição de líder Brasil, e eu acho que basta a gente acreditar, se desenvolver, para a gente poder chegar no objetivo que a gente quer. Então, estou muito feliz à frente da Hitachi, e muito feliz em estar podendo aqui com vocês compartilhar a minha trajetória. Ah, que bacana. Obrigada, viu, Andréa? Nossa, quando a gente foi montar esse painel, a gente estava pensando assim, quem vamos convidar, né? E você retrata um exemplo maravilhoso de mulher na liderança. Enfim, a sua posição atual é a posição que acho que todos os líderes almejam, e, enfim, e é um desafio para a mulher ter, ter e ser mulher nessa posição. Eu imagino o desafio gigante que deve ser, e, enfim, que prazer escutá-la
você poder compartilhar com a gente isso. Obrigada, viu? Obrigada, Cris. Vamos lá, Suzana, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, sua gigantesca trajetória, que eu me emocionei só de ler a Wikipedia com a trajetória da Suzana. Então, estou me preparando psicologicamente aqui para escutar, e, enfim, a voz é sua. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito bacana estar aqui com vocês também. Parabéns, André, porque a trajetória aí é bem bacana também, bem inspiradora, né? E eu tenho 3 filhos. Eu sou divorciada, tenho 3 filhos. A minha filha mais nova, que tem 18 anos, ela é jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sub-21 já. Ela é fissurada por esporte também. A minha carreira sempre foi de atleta, né? Eu sou gaúcha de Porto Alegre, nadava no Clube do União, na Grêmio Náutico de Porto Alegre. Comecei por lá, quando eu era normal ainda, né, entre aspas, a gente fica falando. E depois descobri o triatlon, o triatlon é aquele que nada, pedala e corre, né? E fiquei doida para fazer aquela prova que chama Ironman, né? Que você nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros, depois corre 42. Aí eu fiquei apaixonada, fiz a primeira e depois fiz mais 12. Então eu fiz 13 Ironmans. Não fala assim, 13 ou 3? Eu, 13. Caraca, você é muito maluca mesmo. Mas a gente não tem noção do tempo que a gente fica ali fazendo a prova, sabe? Você entra numa transe, meio que numa transe, assim. Tem uma vez que a minha mãe foi ver a minha prova, ela falou, você não vai parar para almoçar, não? Quando eu passei por ela. Vai indo que eu vou demorar um pouquinho ainda. Mas, assim, é uma prova assim, eu sou fascinada por desafios, né? Desde pequenininha. Então, quando eu comecei a ficar doente, os primeiros sintomas da doença que eu tenho, né? Que chama múltipla atrofia dos sistemas, a gente fica bem assustada, né? Mas eu levei 3 anos para descobrir que eu tinha. E cada vez que cada exame que eu fazia era aquele sufoco, assim, putz. Primeiro o médico falou assim, você pode ser um tumor no cérebro, né? Aí tu já dá aquele medo. Aí até tu fazer o exame, assim, foi assim como tumor no cérebro, esclerose múltipla, esclerose lateral, Parkinson. E eu piorando. A minha filha tinha 3 meses de idade, só a pequena. E os médicos falaram, você tem 2 anos de vida no máximo, não sei o quê, blá. Falei, caraca, né? Não tô acreditando, né? Você tinha minha quantos mãe, anos quando aconteceu, quando eu você tava com soube da doença? 35. Muito jovem, né? E aí muito médico me desenganou, assim, não tem muito tempo de vida, não sei o quê, e eu ficava assim, desesperada mais pelos meus filhos do que por mim própria, né? Mas daí eu fui pesquisando, aquela veia de atleta que a gente tem, que é desafio, né? Desafio comigo mesmo, né? Mas não esse tipo de desafio, não é muito bom, não. Mas aí o médico lá de Ribeirão Preto meio que falou assim, eu mandei meus exames para ele se interessou bastante no meu caso, né? E eu fui para lá, ele pediu para ir para lá para ele me examinar. Aí ele falou assim, Suzana, eu não sei o que você tem. Você tem alguma doença degenerativa? Tem milhares de doenças degenerativas, né? Mas eu vou fazer aí um tratamento que eu não posso te garantir nada. E eu, não, eu faço o que você quiser. Planto bananeira, sei lá. E eu comecei a melhorar. E aí como terapia, assim, que eu tava com muita depressão, essa doença que eu tenho causa depressão também. Eles vão voltar a nadar. Aí eu voltei a nadar devagarzinho. Daí, por acaso, na academia que eu nadava lá no Rio, uma parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação tava lá. Aí o cara o técnico lá naquela época era baiano, ele falou assim, minha filha, vem cá, você é bichada, mas você é muito bichada, pode nadar com a gente. Daí minha vida mudou muito, né, quando eu entrei para o Paralímpico. Resumindo assim, porque a história é grande, né, eu fui, daí, 2011 eu participei dos meus primeiros Jogos Parapan-Americanos, até agora eu fui a 4 Jogos Pan-Americanos, 3 Paralimpíadas, fui campeã mundial e medalhista paralímpica. E assim, o que mais legal disso, assim, que me faz me sentir melhor, as pessoas que eu consigo inspirar, assim, né? Porque eu recebo muita mensagem, muito e-mail, assim, putz, eu não parei por causa de você, eu comecei por causa de você, assim, dá aquela sacudida nas pessoas, sabe? Então, assim, uma vida que eu consiga melhorar, para mim, vale mais que qualquer medalha, né? Então, esse é o meu, assim, acho que é a minha missão aqui, né? De inspirar as pessoas e a não desistirem, né? Nossa, incrível. Saber que você participou de 13 WTC Ironman e venceu 6, assim, é incrível, né? Porque não é uma prova fácil, não é uma prova simples. Enfim, parabéns. E parabéns Obrigado. por toda a sua trajetória. A gente está aqui Muito torcendo obrigado. muito para dar tudo certo em Paris esse Se Deus ano. quiser. Se Deus quiser. Legal. Bom, pessoal, deixa eu falar um pouquinho agora com todo mundo, depois a gente volta para as nossas convidadas. A gente tem a Gabi aqui, o time de marketing que está fazendo a moderação. Então, enviem as suas dúvidas durante a conversa. A Gabi vai estar moderando e no final
eu vou me alinhar aqui com a Gabi no chat e eu vou fazer as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade, durante a conversa, podem tirando suas dúvidas, colocando ali as suas dúvidas, que a gente vai esclarecer tudo no final, tá bom? Tá Bom, bom. vamos começar lá para a Suzana, né? Suzana, qual papel que a determinação e a perseverança, eu imagino que deve ter sido pesado, desempenharam na sua jornada como atleta? Nossa, toda, né? Se a gente não tem isso, não sai do lugar, não é? Eu acho que a gente está acostumado muito a ficar na zona de conforto da gente, tem medo de dar o passo, né? Então, acho que o esporte me ensinou muito quanto a isso, né? De ter uma meta, de ter uma determinação. Porque a carreira de um esportista, acredito que a de vocês seja assim também, não é aquela, você sobe direto, né? Você sobe, tropeça, cai no buraco, você levanta de novo e vai de novo, né? Tem que ter aquele foco, aquela determinação de não desistir, né? Isso eu aprendi muito no Ironman. No Ironman, eu fiz Ironman que eu passei super bem, e eu passei super mal também em outros, né? Então, aquela coisa assim, não vou cruzar a linha de chegada nem que eu chegue de gatinho lá, mas eu vou cruzar, sabe? Então, meu melhor tempo no Ironman é 10 horas e meu pior é quase 17. Um Ironman que eu passei mal, que eu caminhei 8, eu fiz a maratona toda caminhando. Então, eu caminhei por 8 horas, mas eu cruzei a linha de chegada. Acho que essa determinação, se a gente não tem em qualquer, acho que em qualquer se você é atleta, quanto você é empreendedor, né? Acho que isso aí vale para todo mundo, né? Porque quem trabalha numa empresa também tem esse sufoco, né? Tem que alcançar uma meta, alguma coisa e não consegue, mas se você focar mesmo e não se desviar, cai e levanta, né? Aquela coisa, cai 7 vezes, levanta 8. Acho que isso é muito importante, determinante na vida da gente, né? Seja atleta ou não. E você estava falando para gente no off que o atleta que as provas paralímpicas elas têm níveis, né? Então, Isso. então cada tem seu nível e você compete com esse Isso. nível. São 10 classes, né, Cris? São 10 classes por deficiência física. S1 é swimming, essa é a swimming natação inglesa. S1 é o mais deficiente, que tem mais dificuldade, né? Geralmente é a pessoa que não tem os dois braços e as duas pernas, ou tem uma lesão forte medular, né? E até o S10, que é o quase normal, assim, que tem uma deficiência bem pequena. Eu comecei com S8 em 2010 e hoje eu sou S3. Então, como é minha doença degenerativa, eu vou piorando, eles vão me reclassificando, né? Mais ou menos assim. É difícil de entender, mas E você está sempre fazendo esses testes, digamos assim, eu faço de classificação. eu faço de 2 em 2 anos isso. Entendi. E assim, eu acho que tá bem na hora deles mudarem esse teste, assim, porque tem tanta tecnologia hoje, né? E é assim, levanta a mão, aquela coisa assim, dá tchau. Aí tu pode, tem muita gente, infelizmente, finge, né? Então, põe uma eletromiografia aqui, faz uma imagem subaquática, para ver se ela mexe a mão mesmo, aquela coisa, sabe? Então, isso é bem triste no esporte paralímpico, mas eles tentam encaixar as pessoas pela classe. Cada movimento que tu faz é uma pontuação, né? Eles vão te dando ponto, tu vai perdendo ponto que não faz aquele movimento, e daí eles te encaixam numa classe, né? Uhum. Tem muita Interessante. polêmica quanto a isso, né? Uhum. Mas E, Cris, sim. esse tema que é muito legal ver a Suzana falar isso, porque assim, eu acho que o esporte, eu pelo menos eu uso muita coisa do esporte para a minha vida profissional, e acho que uma delas, um dos ensinamentos é exatamente esse que ele trouxe, não é que a gente não deve aceitar o não, acho que o não ele faz parte da nossa vida o tempo inteiro, né? E muitas vezes nós vamos ter que aceitar um não, e você tem que aprender com isso, né? Eu acho que não é não aceitar o não, e sim não desistir, né? Isso. Então, em você, e você vê que a história dela é muito legal, porque ela falou assim, eu era S8, hoje eu sou S3, então ela sabe que ela tem uma doença que vai piorando, mas você não desiste, e você não desiste do seu sonho por conta disso, né? Eu acho que esse é o grande ensinamento. Muitas vezes a gente fala, não, é não aceitar o não. Não, é aceitar o não. O não, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do Como, nosso né? crescimento. Mas é a gente saber contornar, entender as nossas limitações e buscar o nosso melhor Sim. sempre, né? Eu acho que esse é o grande ensinamento, e eu trago muito isso também do esporte, porque
Hoje eu fui atleta federada de handebol, hoje faço só jogos master, né? Então, dentro da minha categoria. E a gente sabe que hoje a gente entra em quadra e não é o mesmo rendimento, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, com a nossa limitação. Faz mais ou menos, acho que um ano e meio, 2, eu sofri uma lesão também bem grave, bem rara, que é romper o tendão isquiotibial, que é o posterior da coxa. Consegui fazer isso num jogo. E fiquei 2 meses sem colocar o pé no chão, né? Com a perna dobrada para trás, engordei e tal. E muitas vezes eu olhava e falava assim, puta, eu não vou voltar a jogar, né? Porque quando eu lesionei, eu não conseguia atravessar a rua correndo. Né? Mas assim, eu voltei a jogar, eu coloquei que eu ia voltar, eu voltei, eu sei as minhas limitações, né? Então a gente trabalha com essa limitação, mas a gente não desiste. Eu acho que esse é o grande lance. E aí a gente procura aprimorar outras capacidades para a gente poder compensar aquilo. Eu acho que isso eu trago para a minha vida profissional também, né? Então, eu aprendo com uma pessoa de 20 anos de idade aqui na empresa, com certeza. Ela tem uma experiência, uma vivência diferente da minha. Talvez eu não consiga fazer o que ela faz, mas eu aceito isso e eu aprendo. Sim, né? Então, acho que esse é o grande ensinamento aí do que a gente traz, quem faz esporte traz do esporte. É muito legal escutar a história aí da Suzana. É não parar, né, mediante os desafios, porque eles vão acontecer, e encontrar um caminho, né, um ponto de apoio, Quando eu vou passando enfim. classe, assim, a minha dança vai piorando, vai limitando meus movimentos. Então, eu tenho que ir me adaptando à minha realidade nova. É claro que eu fico triste, eu fico chateado, mas não adianta eu ficar chorando, né? Então, eu tento me readaptar e eu tenho que aprender a nadar de novo, praticamente, né? Mas o negócio é o que a Andrea falou. Tem não, mas a gente não pode desistir, né? E se adaptar, né? Com certeza. A próxima pergunta vai aqui para a Andrea. Quais são os principais desafios que você enfrentou como mulher CEO em um setor tradicionalmente dominado por homens, como a tecnologia? Só fazendo um off, o esporte ele é bem diverso, né, Suzana? Você vê muitos homens, mulheres, não existe um nicho, né? Talvez em alguns esportes específicos tenham mais homens, né? Ou mais mulheres. Quanto a isso, assim, não tem rivalidade, assim, acho que a premiação masculina antes era mais do que a feminina, né? Agora eles igualaram, assim, então ficou tudo igual. Mas acho que ainda tem, né, Suzana, um gap, né? Você pega o futebol, ainda é muito valorizado o futebol masculino. Sem comparação, né? Tanto em termos de remuneração, quanto até em termos de prestígio, de transmissão, televisão, mas eu acho que são coisas que estão evoluindo aos poucos aí. O gap ainda é grande. Você enfrentou desafios, André, como mulher para ocupar essa posição, ou mesmo nas suas outras experiências, AWS, Cisco, enfim, nas outras posições que você ocupou, porque, enfim, desde o colégio técnico, sempre foi dominado por homens, né? Você escolheu uma profissão que muito dominada por homens. Muito. Eu acho que desafios a gente sempre enfrenta, mas eu gosto de falar que a gente está numa posição pela nossa capacidade, né? E não pelo nosso gênero, né? Eu admiro vários chefes que eu tive, admiro várias também mulheres pela sua capacidade. Para mim não tem diferença se era um homem ou se é uma mulher, né? E então eu acho que a gente ganha o nosso espaço mostrando a nossa capacidade de execução, a nossa capacidade de liderança. Então, é óbvio que ao longo da carreira, já passei por várias situações, mas conforme você vai ganhando o seu espaço, conforme você vai ganhando o seu reconhecimento, você vê que isso acaba diminuindo, né? Então, lá no início da carreira, quando eu carregava minha mala de ferramenta, várias vezes aconteceu de eu chegar num cliente e o cara olhar e falar assim, ué, mas mandaram uma mulher, né? É tipo aquele negócio quando você
antigamente entrava num Uber e era uma motorista, assim, nossa, uma motorista mulher, né? E aí, ao longo da carreira, você vai ganhando seu espaço, porque você vai mostrando que, independente de você ser mulher ou não, você entrega, né? Você consegue liderar, você consegue. Então, eu acho que você vai vendo que, conforme você vai evoluindo, esse reconhecimento acaba transpondo essas barreiras, né? Não que eu sei que muitas vezes a gente vai encontrar alguns preconceitos pelo caminho. Eu costumo olhar aquilo e absorver e falar assim, pô, eu tenho certeza que a gente está construindo uma geração diferente das anteriores, e eu vejo dentro da minha casa, e eu tento colocar isso dentro da minha casa. Hoje eu olho os meus filhos, eles têm uma admiração pelas mulheres, talvez que os homens antigamente não tinham, e isso é legal. Eu sei que a gente está construindo uma geração que tem um olhar muito melhores do que os anteriores, mas sim, com certeza, passei por vários desafios, e eu tentei sempre superar esse desafio mostrando minha capacidade, né? Então, sempre, acho que a gente não deve deixar nos abater, a gente não deve achar que, eu sou uma mulher, eu não posso fazer isso. Não, eu posso, eu tenho que estar preparada para aquilo. Então, eu sempre busquei isso. Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar aqui, como que eu me preparo para aquilo? E não vai me abater se eu sou uma mulher ou... Intimidar, né? Não, eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente vai encontrar no caminho diversos tipos de pessoas e faz parte isso do nosso crescimento, mas eu acredito muito na capacitação, né, que você tem que buscar ter para poder superar tudo isso. E eu sempre, até em outras palestras que eu já dei sobre o tema, eu sempre oriento as meninas se você olha um ambiente que não exista mulheres, se engaje para ser a primeira, se engaje para ser a pioneira, sabe? Assim, não importa se o ambiente, se não existem mulheres naquele ambiente, se você vai ser a única, a primeira, não importa, né? Assim, construa essa trilha. Se ela não existe, construa essa trilha, porque no caminho você vai trazendo outras, no caminho você vai encontrando outras. E quando sei lá, eu trabalho 20 anos mais ou menos 20 anos em tecnologia, no começo era eu única, né? Eu montava servidor, era eu, não tinha outra menina que fazia. E aí depois eu fui para outras áreas, assim, entrei no supply chain. Então, assim, eu me desafiei a ser a primeira, né? Difícil, né? E é lindo ver, assim, hoje em dia nós vemos muitas técnicas, assim, o número aumentou absurdamente. Eu estudei na FEI, esses dias eu fui na FEI e eu vi as salas de engenharia, de administração, enfim, todas as salas tinham muitas mulheres. Isso é incrível, né? Porque no passado as mulheres, quando eu fiz mecatrônica, por exemplo, no colégio técnico, você não via, as mulheres não se aplicavam para aquelas posições. Era algo como se fosse não aceito, sabe? Assim. Sim. Então, que legal, né? Que a gente está conseguindo. Você tá me fazendo até lembrar recentemente, e eu falei que eu tenho 4 filhos, mas a composição aqui de casa é da família moderna, né? Então são os 2 mais velhos são filhos do meu marido, né? O mais novo dos meninos são 3 homens, né? Ele é filho do meu primeiro casamento e a menina é a nossa, né? Então, recentemente o mais velho se formou em engenharia mecânica e também eu fiquei admirada de ver a quantidade de mulheres se formando em engenharia mecânica, sendo que quando eu me formei, na formatura inteira tinha acho que 5 mulheres, né? Então é muito legal ver essa evolução. E isso que você falou do seja a primeira e inspire, tem uma coisa que eu gosto de falar muito para as mulheres, até para a gente observar e a gente poder realmente trazer isso para o nosso dia a dia. Eu admiro demais como os homens, eles são muito unidos, né? Então, um homem ajuda o outro a arrumar um emprego, um homem, né, traz o outro para o... E a mulher, ela tem um pouco sempre daquele assim, nossa, aquela mulher está naquele cargo, mas, meu, o que é?
ah, mas ela é isso, mas ela é É aquilo. Então, assim, diferente, né? a gente tem que sempre ter o olhar do apoio. Eu gosto de olhar quando uma mulher está em destaque e fala assim, meu, que legal, né? Ela fez isso, ela fez aquilo, tal. Então, assim, eu acho que isso vai criando um ambiente mais positivo para que as mulheres não se intimidem e consigam estar mais presente e acreditar que é possível seguir uma carreira como de exatas, tecnologia, que é Uhum. dominada por homens. Eu também super concordo e acredito que a gente está começando a ter essa mudança. Assim, eu vejo que nas organizações essa mudança ela está acontecendo, mas a gente precisa dos homens, porque no fim do dia, dentro das nossas casas, nós temos maridos, né, e nós temos filhos, e essa parceria precisa acontecer para a mulher também ter espaço de ir de fazer um evento, de fazer o além que é muito comum dos homens, né, de ter o network, né, de ter o espaço deles. Então, assim, a gente precisa muito, eu digo que quando a gente faz esses fóruns, eles precisam ser abertos, porque os homens também precisam escutar o quanto a gente precisa da parceria deles, né? O quanto a gente precisa deles como pais presentes, ativos, responsáveis. É uma mudança que está acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que a nova geração vai terá outro modelo de pai, que talvez a nossa geração teve um modelo mais arcaico, né, do que é o pai, o marido, e o que a gente viu dentro das nossas casas com as nossas mães, vós e tal. Então, assim, eu sempre falo, que bom que a gente tá encontrando homens parceiros, né, que ajudam a gente a construir esse mundo, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a minha listinha de perguntas, porque é amplo esse debate. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, e aí, enfim, né, a gente conversa mais. Como vocês lidam com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, enquanto estão buscando as suas posições? Isso é um desafio, né? A gente falou um pouquinho do marido, né, que dá o apoio, né, o parceiro ali e tal, mas como que isso se dá na prática com vocês? Bom, agora, posso Pode começar? Não, falar, vai lá, Suzane. Suzana, vai Agora, lá. agora para mim tá super tranquilo, porque meus filhos estão adultos já, né? Meu filho mais velho tem 27, tem Ah, 22, e a pequena, que não é pequena, mas tem 18. Então, cada um tá seguindo sua vida já, né? Mas quando é pequena é complicado. Quando eu fui grávida da minha terceira, uma amiga minha falou assim, de 2 para 3 não tem diferença. Eu falei, quê? Tu só tem duas mãos, né? A outra vai aonde, né? Então era aquela coisa maluca mesmo, assim, de cuidar de filho, fazer o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que ter aquele jogo de cintura que é importante, né? Porque senão não funciona. ô, Suzana, quando a doença chegou, os seus filhos tinham quantos anos? Poxa, essa fase foi bem complicada. Minha filha tinha 3 meses, né? O meu Mais filho nova, também 3 meses. tinha 5 anos e o mais velho 7. E foi bem difícil. No início eles ficaram comigo, né? Eu tinha acabado de me separar também. No início eles ficaram Uhum. comigo, depois, quando eu não consegui mais cuidar, eles tiveram que ir para casa do pai. Isso foi bem sofrido para mim, assim, porque de uma hora para outra a casa fica vazia, né? Então foi duro. Mas graças a Deus os três são, assim, são pessoas muito boas, assim, muito determinadas também. São E do esporte, né? Você tinha falado que. o meu do meio tá morando em Bali, tá dando aula de jiu-jitsu lá numa academia, tá trabalhando lá. E o mais velho, ele tá trabalhando com os negócios da família do pai, né? Ele é o que é menos ligado no esporte, né? O meu filho do meio, que chama Kaipo, e a Mayla, né, que é a minha filha, os dois gostam muito de esporte também. Ah, que legal. Então E, você teve a parceria do seu ex-marido sim, nessa sim, sim, sim. crucial, né? Senão a Da gente não educação das consegue, né? Ficar crianças. sozinha, assim, porque eu fui perdendo muitos movimentos, né? Eu não conseguia, chegou uma hora que eu não conseguia nem trocar a fralda da minha filha, sabe? Ah, Então, assim, eu comecei a pensar assim, pô, eu não tô cuidando, eu não tô dando atenção, assim, não é atenção no caso, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eles precisam, né? uhum. Eles foram morar com o pai, mas eu lembro que quando eles foram embora, eu entrei pra dentro da casa de novo, daí deu aquele carrinho no chão, nossa, foi muito ruim. Mas, assim, Duro. a gente vai ficando mais forte, eu acho, né? Assim, o que me deixa feliz é que eles Forte. são pessoas super íntegras, né? Tem um caráter bom, assim, e ajudam pra caramba os outros.
do meio, uma vez ele falou assim, pô, ele estava contando da luta dele lá do jiu-jitsu, ele falou assim, pô, que o pai dele também fazia triatlo, né? Então, pô, com você e meu pai, né, mãe, como é que eu ia desistir da luta lá, não sei o quê. Aí dá um maior orgulho pra gente, né, de não desistir Que mesmo. exemplo, né? Assim, é um Sim, exemplo de superação. Eu acho que eles são muito orgulhosos de você, né? assim, de toda a sua trajetória e tal. Que Então é muito legal. bacana isso, né? Tu vê assim, agora eles são adultos já, mas quando manda mensagem, mãe, eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Nossa, acaba comigo isso, né? Aí tu vê que tudo que a gente fez por eles, assim, que toda mãe faz, não tem jeito, valeu a pena, né? Até uma vez. Fala, pode falar. Ah, desculpa, pode falar. Eu ia te Não, que eles interromper. brincavam comigo assim quando eles estavam na casa do pai. Eu ligava um monte de vezes, né? Aquela coisa, tomou banho, escovou o dente, aquela coisa. Aham. Filho mais velho que já era mais sabe assim? Ele falou assim, mãe, desde que você ligou a última vez, eu fui no banheiro, bebi água e tô aqui sentado no sofá ainda. Não tem nada pra te contar. Monitorado, né? Eu falei, eu tenho que dar uma Ô, aliviada que eu tô Suzana, sufocando ali, né? e quando você está em treinamento, como funciona isso? Você se foca, tem interação com a tua família? Como que, Assim, tipo, assim, eu imagino que deve ser muito parecido o paralímpico com o atleta a gente, convencional, né? a gente fica assim, quando é Paralimpíada, por exemplo, assim, na Paralimpíada de Londres, em 2012, eu fiquei 3 meses fora. A gente fica com Totalmente saudade pra fora. caramba, assim, só fala. É bom Nossa. que agora pela internet tu enxerga, mas não é a mesma coisa, né? De te dar um abraço, tá ali pertinho, né? Então, no finalzinho tava doendo já, sabe, de saudade. Até na abertura da Paralimpíada, tava passando no Brasil, aí meu filho falou, o Caio, meu filho do meio, ele falou, mãe, eu acho que eu tô te vendo, levanta a mão. Eu levantei a mão, eu tô te vendo, tô te vendo. E eu comecei a chorar, assim, matando saudade dele, Ah. sabe? Então foi muito, assim, a Então distância, é um desafio, né? Você é, ser um profissional, um atleta fica e muito ausente, equilibrar essa né? vida. A gente fica muito ausente, né? Eu faltei em várias assim, aniversário deles, formatura, essas coisas. A gente não tá no Brasil, assim, viaja muito para fora, né? Uhum. Então, era difícil. Eu me culpava, nossa, dava aquela essa culpa, né, que a gente tem, né? Quando tem filho, a gente tem culpa de tudo, né? Não deu atenção, já nasce com culpa. É assim É, mesmo. mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. E você, André, como é equilibrar a vida pessoal e profissional? Eu acho que é sempre um desafio, né? Porque, assim, é equilibrar a vida profissional, é equilibrar você tendo que se atualizar o tempo inteiro, é equilibrar os filhos, é equilibrar você manter sua saúde, né? Fazer exercício, se alimentar bem. Então, assim, eu falo que a gente, sabe aqueles pratinhos que o pessoal gira no circo, né? A gente, a É bem gente isso. põe eles no palitinho, gira. Quando o primeiro está quase caindo, você volta lá, dá mais uma giradinha e vai indo equilibrando, né? Assim Ótima essa que definição, André, não é ótimo. do pratinho, eu sempre me lembro fazendo Exatamente isso. isso. É. Aí eu falo assim, eu acho que antigamente, às vezes eu me culpava se um deles caía, tá? E aí você tinha que ir lá, nossa, eu sofria. Hoje eu olho e falo assim, André, aceita se um cair e você vai lá, põe de novo no palitinho e começa a girar, que tá tudo bem, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente aceitar isso. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Que pega o escudo, bate o chicotinho, né? Não, não existe, nós não somos super-heróis, né? Então, somos humanos, a gente erra, a gente acerta. O que eu tento sempre dar para os meus filhos é isso que a Suzana falou. Então, a primeira coisa é a base, que são os princípios, né? Então, os princípios da educação, que é eles serem respeitosos, eles serem honestos, eles terem integridade, para mim é tudo, Mais né? importante, Então, né? hoje eu olho e falo assim, nossa, eu dei isso. Talvez você não deu a melhor escola ou a melhor roupa, mas eu dei todos os princípios e eu Educação, fico né? orgulhosa disso, a educação. Então, eu até comento, o meu primeiro filho, né, ele tem 23 anos do meu primeiro casamento, o enxoval dele foi na 25 de março, né? A minha filha já pegou uma outra fase da minha vida e o enxoval dela foi em Nova York. Mas eu não dou nada diferente de um para o outro. A fundação ela é a mesma. Os, Sim. os tempos são diferentes. Então eu tento. E eu acho que para a gente conseguir equilibrar, então voltando para a sua pergunta, né? O que eu faço para equilibrar? Eu tento ter uma disciplina.
né? Então, primeiro, por exemplo, eu coloco o esporte na minha vida como disciplina. Eu acordo naquele horário, eu faço o meu exercício naquele horário, eu ponho tudo na minha agenda. Se os meus filhos têm um compromisso que eles consideram que a minha presença é importante, eu coloco ele na minha agenda porque eu quero estar lá, porque para eles é importante. Agora, vai ter um ou outro que eu não vou conseguir ir? Vai ter, né? Eu lembro que quando minha filha começou a andar super precoce, ela começou a andar com 8 meses. Eu estava nos Uau. Estados Unidos, e aí eu lembro do meu marido fazendo um vídeo, e, cara, eu chorei pra caramba, porque eu falei, pô, eu não tô lá. E ela começou a andar, né? Mas tudo bem, sabe? Ok. Eu vi outras coisas que também para eles foram importantes. Eu estava quando eles começaram a andar de bicicleta, eu estava na apresentação de balé dele, o meu filho ele também joga handebol, eu estava no jogo do handebol. Então, ok, acho que a primeira coisa é a mulher ela não pode se culpar se ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente tem que conseguir ter essa disciplina de manter tudo que a gente quer ali, alguma hora vai cair, ok? Eu sou muito grata de ter um marido que me ajuda demais, demais em dividir os compromissos, em me apoiar, que nem essa semana que para mim foi super puxado, um monte de gente fora. Eu cheguei todos os dias, minha filha não estava acordada, mas, putz, meu marido levou ela no balé, levou ela na escola de rock, fez tudo que tinha que fazer. Então, assim, eu acho que a gente vai se apoiando, né, em pessoas que nos ajudam. E eu fico muito feliz de ver realmente os meus filhos olharem e falar exatamente isso que a Suzana falou. Nossa, mãe, eu tenho um orgulho de você gigante. Quando eu tomei a decisão de sair da Cisco para ir para a Amazon, foi uma decisão muito Você tinha difícil, muitos anos lá também, porque eu né, na tinha Cisco. 11 anos de Cisco, adorava a empresa, adorava onde eu estava, e eu precisava tomar essa decisão. E aí eu lembro que eu fui conversar com o meu chefe, era o presidente da Cisco, e foi uma conversa assim super dura, não dura de difícil, mas dura para ele que ele não queria que eu saísse, e dura para mim que eu também estava difícil, né, de eu tomar a decisão. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, sentei na cama do meu filho, e ele falou: "O que que foi?" Eu falei: "Nossa, meu, difícil, né?" E comentei para ele, comecei até a chorar. Aí ele falou assim: "Mãe, não tem problema se você decidir ir e errar, porque Olha só. assim, porque você já conquistou tudo que você tinha. Eu tenho um super orgulho disso." E realmente eu olhei e falei assim, meu, assim, eu já deixei o meu legado, né? Eu não tenho que me preocupar se eu vou tomar uma decisão que vai errar. E o reconhecimento deles, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Então, isso me traz o conforto de que eu consegui ser mãe. Teve até um livro do Mulheres em Tecnologia, que eu estou lá, e a minha frase inicial é exatamente essa: você pode ser tudo o que você quiser, porque a gente pode ser mãe, a gente pode ser esportista, a gente pode ser um grande profissional, e ok se a gente errar aqui, errar ali, mas o que interessa é a gente olhar no final, e isso que a Suzana falou: puta, entregamos, meus filhos são íntegros, eles reconhecem tudo isso, não tiveram o melhor em tudo, não, mas tiveram amor. Então, eu acho que o amor, ele constrói Com certeza. isso daí. Que legal. Nossa, super, super real. E é verdade, a gente se cobra muito, né? A Nossa, gente fica com essas. E no fim do dia, a vida é muito mais simples e, enfim, as resoluções são mais tranquilas. Suzana, eu imagino que a sua jornada não deve ter sido fácil, né? Em momento algum, nem antes da doença, menos ainda depois da doença. Mas eu queria que você dividisse com a gente, assim, quais foram os momentos mais difíceis da sua jornada, sei lá, como mãe, atleta, para-atleta, mulher, enfim, e como você fez para superar, né, para encontrar caminhos para vencer. Então, assim, eu tinha uma vida, assim, perfeita, que nem a gente fala, né? Antes da minha doença. Eu tava casada com meus filhos, tudo em casa direitinho, né? Minha filha, minha caçulinha nasceu cheia de saúde, né? E eu vinha assim, tava tudo certo. Aí daqui a pouquinho eu comecei a ficar doente,
Aí eu me separei do pai dos meus filhos. Eu comecei a piorar muito, então teve um tempo que teve uma época que eu me entreguei, assim, putz, eu vou mesmo, sabe? Não vai ter jeito, eu sentia muita dor, eu não conseguia fazer, o meu lado esquerdo praticamente parou de funcionar, né? Então, foi bem difícil, mas tem uma coisa que a André falou, quando a André contou do filho dela, falou, quando ela chegou lá triste sem saber da decisão, né, de ir para sair da Cisco ou não, aconteceu muito parecido comigo, André. O meu filho tinha, acho que ele tinha, sei lá, 7, 8 anos, tinha uns 12 anos, o mais velho, né? Aí ele chegou assim, mãe, tu não pode desistir, não. Porque se você desistir, um monte de gente vai desistir também, porque eles não Olha a desistem por causa de responsabilidade, né? você. Aquilo mais, aquele em mim, assim, né? Tipo, caramba, não posso desistir. E aí eu comecei a lutar contra, né? É claro que a gente não é, que nem a André falou, a gente não é Mulher Maravilha, né? Mas eu continuei tendo meus dias muito ruins, assim, mas esse foi uma fase, assim, muito difícil, né? Porque ela é super Suzana, Iron Man, não sei o quê, né? E daqui a pouco eu não conseguia nem escovar meu dente, né? Então, foi muito difícil para mim, porque eu queria fazer as coisas e não conseguia. Eu queria caminhar e eu tinha muita dificuldade. E a Super Sul não era mais a Super Sul, né? Então, aquilo foi, eu acho, não, com certeza foi o momento mais difícil da minha vida. E meus filhos não foram, ir morar com o pai, sair da minha casa foi bem difícil também. Mas eu tinha muita saudade, eu tinha medo sei lá, de faltar e não ver eles crescerem, aquela coisa que a gente tem medo sempre, né? E, assim, cada aniversário que eles passam, agora que eu posso estar junto com eles, assim, sempre, eu sou chorona, né? Eu sempre choro. Mas, assim, a fase da minha doença, assim, do início da minha doença foi bem difícil. Hoje em dia, assim, tu não fala, tu não fica mais na paranoia da doença. Assim, ela vive comigo agora, eu não vivo com ela, não. Ela que vive comigo. Eu tenho É É porque problema dela, né, Suzana, se ela quer estar sim, aqui. ela quer ficar aqui comigo, mas eu não quero ficar com ela, não. Mas quando é você assim, às vezes. descobriu, Oi? quando você descobriu a doença, a Aham. expectativa de vida para uma pessoa que tinha a doença era de quanto tempo? No máximo 2 anos. E você está há quanto tempo com a doença? 18. 18. Uau! Então você já é um É. ultra. O médico fala assim, quando entra no meu consultório caminhando, eu falo, nossa, é um milagre Chegou um ambulante. milagre. E foi engraçado que uma vez o médico me levou num, nem fala, congresso médico, né? Falando de doença degenerativa. E ele perguntou se eu não queria ir com ele lá, que ele queria mostrar meu caso lá. Eu, não, tudo bem, eu vou. Presente. Então eu vou entrar na sala, você se senta aqui atrás que eu vou te apresentar só depois, tá? Eu falei, tá. Aí ele começou a passar meus exames, né? No Data Show, ele começou a passar os exames. E daí passou, todo mundo explicando, né? E aí Caramba, o médico muito. perguntou assim, ela foi a óbito qual ano, né? Daí, não, ela tá aqui, ó. E daí eu levei um Chega você susto. andando. Aí os caras só faltavam fazer assim em mim, sabe? Se era eu mesmo, assim, sabe? Eu acho que tá Gente, muito na tua cabeça isso, sabe? Não, claro que esse esporte me ajudou muito, né? Porque como a minha doença, assim, as pessoas entram em óbito por causa do pulmão, a gente tem muita a deficiência da capacidade respiratória. Como eu nadei, fizeram babá, meu pulmão quem é atleta forte. desde pequeno, assim, o organismo é bem diferente, né? Aí, tipo, o esporte é meu milagre, assim, eu tenho certeza que eu tô viva, assim, tendo uma vida praticamente normal, né? Por causa do esporte, com certeza. Eu já vi uma pessoa com 6 meses da minha doença, com traqueostomia já na cadeira de rodas, sabe? Então, eu acho que eu sou muito abençoada de poder estar perturbando. As meninas que eu compito, tem criança de 15 anos que compete comigo, né? Então, não tem diferença de idade no Paralímpico, é só de classe mesmo de deficiência, né? A menininha, ela foi para agora com a gente, ano passado, com 14 anos, né? E ela ficou no E quarto. com certeza ela se inspira em você, com Não, certeza. ela falou assim, Imagina. depois no finalzinho, ela ficou no quarto comigo, né? Eu dividi o quarto com ela. Aí ela falava assim, ela contando pra mãe, eu no banheiro, escutando ela contando pra mãe, mãe, no quarto tá a Suzana. Sabe, aquela coisa que se enche de orgulho, assim, também, Superstar. né? Você tava igual filha, vai botar o chinelo, não fica... 14 anos, É. né? 14. Ela levantava assim, eram umas 10, 9h30, 10 da noite na vila. Eu falei, onde é que você vai? Ah, eu vou lá embaixo falar com o fulaninho dos atletismo. Eu falei, não, você vai competir amanhã às 10 horas, você não pode descer, não. Botava ela pra dentro, pode voltar. Disciplina. A gente tá de mãe mesmo, assim, né? Mas E a isso é muito importância bacana. do esporte. Olha uma importância do Né? esporte para as pessoas, né? Sim. Assim, E ela é teve o que. meningite, quase morreu também. Nenenzinha, sabe? Ela não tem os dois Uhum. braços do cotovelo para baixo, ela teve que amputar por causa da meningite. O pé dela também tem problema, assim. Assim, sabe o que mais me espanta lá? As pessoas que têm mais dificuldade, assim, que não têm os dois braços, né? Que precisa de outra pessoa para ajudar.
eles não são, eles são muito alegres, eles, sabe, não tem aquela coisa assim, aquele drama, assim, ai, não tem os dois braços, né? Tem um menininho lá que tem, acho que tem 17, 18 anos, ele foi tirar a pipa do fio lá do poste, tomou um choque, perdeu os dois braços, né? Com 8 anos, eu acho. Eu perguntei para ele um dia, Samuca, como é que é? Tu sente muita falta dos braços? Ele falou assim, Su, eu não lembro mais como é que é ter braço. Olha só. Oh, Então, para mim, é normal não ter braço, né? sim. Mas é, assim, é uma coisa que eles acabam que eles me ensinam, sabe? E foi um universo todo novo que você conheceu, né? Sim. Pós-doença, Eu né? Que eu cheguei lá, eu imagino não que. sabia como, assim, eu acendia a luz para cego, sabe? Assim, porque você não está acostumado a lidar com as pessoas, assim, deficientes, né? E eu me aceitei depois que eu comecei a treinar lá, né? Porque a gente já se acha, ah, coitadinha de mim, né? Aquela coisa de, pô, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas lá, assim, todo mundo tem uma deficiência, né? E se vira, né? Uma coisa que chamou muito a minha atenção, primeira Paralimpíada que eu fui, veio um cara da França, sem os dois braços, já adulto, né? Com a bandeja de comida na boca, assim, com Hum. prato, copo, tudo em cima, assim. Aí ele sentou na mesa da minha frente, botou a bandeja na mesa, tirou a meia, tirou o tênis e botou o pé em cima e começou a comer, mas assim, perfeito, sabe? Não caía nada, assim, de uma agilidade com os pés. Me chamou muita atenção. Eu não gosto de ficar olhando assim, mas esse eu não consegui, sabe? Eu fiquei olhando, disfarçando, fiquei olhando. Assim, e se vira, né? Habilidade, né? Nossa, incrível. Desenvolveu outras habilidades, né? Incrível. Não, Bom, é um ensinamento, né? Foi pra não, assim, gente. super. E aí, quando você fala, não tem como a gente não olhar pra gente Sim, e, e ser grato. E assim, ser grato também por você compartilhar isso, toda a sua história conosco, sabe? A gente tem o péssimo hábito de reclamar, né? né? De muitas Todo mundo coisas, faz isso, né? né? É o mal do ser humano. Mas assim, você mostra pra gente que não há limites. Se você tiver empenho, concentração, disciplina, Você faz. vontade, você vai, né? Isso é muito rico, assim. Quando a gente, voltando pro mercado, digamos assim, que a gente trabalha aqui, muitas vezes as mulheres, elas param, elas simplesmente saem do mercado de trabalho, seja por terem filhos, não conseguir equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, Sim. e às Isso vezes você precisa ser instigado a ir mais além, a encontrar esses caminhos, né? Então, assim, ou então a gente começa a galgar a nossa carreira profissional e para em algum determinado cargo, momento, a gente se não limita só encontra porque. alternativa, se limita. Então, assim, o que eu acho que o saldo que você está me mostrando aqui é não se limite. Existe um universo atrás da cortina que você pode ir buscar, enfim, né, Sim, dentro da sua organização, fora da sua organização, né? tive. Somos responsáveis pelo nosso sucesso, né, Suzana? Eu tive um técnico que não gostava de treinar mulher, né? Não treina mulher, que mulher vem fica mimimi, chorando, não sei o quê. Sério? Aí ele, vou te fazer um teste contigo aí, treina. Acho que não lembro quanto tempo que eu fiquei treinando com ele. Daí daqui a pouco ele falou assim, porra, treinar a Suzana é melhor do que treinar qualquer homem, bicho. Daqui eu faço, ela faz e ainda pede pra fazer mais. A Olha, Suzana foi a única mulher que eu treinei. Tem muito preconceito ainda, né? E, sério? esporte a gente tem muita rivalidade. Assim, tipo, a seleção sempre tinha mais homem do que mulher. Agora tem mais mulher do que homem. É bem Sim. bacana. Mas assim, tem uma vez que quando eu fazia triatlo ainda, a gente tava na estrada pedalando na BR-040 que leva do Rio para Juiz de Fora, né? A gente pedalava ali. E eu, sem querer, assim, no início, aí eu quase encostei na roda do cara, o cara quase caiu na frente. Eu pedi desculpa, ele virou para trás e falou assim: mulher tem que ficar na cozinha, não tem que ficar pedalando aqui. E ele abriu de mim e foi embora, assim, né? Eu não respondi nada, fiquei quieto. Daqui a pouco, a gente foi pedalar 100 quilômetros dessa vez. Aí daqui a pouco tem uma subida assim, eu cheguei o cara, Passou. morto, assim, sabe? Aí eu falei, ah, vou ter minha vingança agora, né? Aí Eu eu vou cansei um passar pouquinho, assim, ele. pedalei mais fraco, aí eu comecei a pedalar forte, eu falei, lavei a louça já, passei por isso, eu falei assim, eu lavei a louça. Lavei a louça, consegui Ah, chegar o aqui cara antes de tá parecendo você. um demônio de raiva. Ai, muito engraçado. Incrível, Muito bom. incrível. Ô, Lavei a louça Andréia, já. dentro desse universo, eu queria entender contigo, assim, até se você puder compartilhar, é, enfim, conselhos, dicas de como a gente consegue chegar em cargos de liderança no setor de tecnologia, de infraestrutura. Você tem algum conselho? Assim, você falou já para gente, é importante, né, se estudar, empenhar, se colocar, se apresentar, mas tem algo assim que na sua trajetória você acha que foi
fundamental e, tipo, te alicerçou para atingir cargos de liderança? Eu acho que assim, é um conjunto, né? É como um atleta, né? Eu falo que você tem que se capacitar, porque também a Suzana ela não aparece lá no dia da prova, né? Ela treina, né? Não tem sorte. Tinha até aquele Tiger Woods, ele falava assim: quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte, né? Já pra ver, Então, é tudo isso mesmo, né? é assim mesmo, né, Suzana? Então, eu falo muito da gente se preparar, porque eu lembro muito de como atleta, né? Então, acho que você não chega no dia do jogo, você se prepara para o jogo, né? Então, eu acho que sim, você tem que se capacitar, você tem que estar rodeada de mentores, né? Então, de novo, eu sou muito aberta a aprender, sabe? Eu acho que o tempo inteiro, para mim, isso é muito importante, Essencial, né? essencial, sabe? Eu aprender uma habilidade nova, aprender um esporte novo. A minha filha faz hipismo, né? Aí ela assim, mãe, você precisa fazer hipismo. Aí eu fico olhando ela naquele cavalo gigante e falo assim, meu Deus, tenho até medo de subir. Mas, pô, vamos aprender, vamos aprender, né? Então, eu sempre estou aberta. Então, assim, eu acho que se capacitar, estar aberto a aprender, estar rodeado de pessoas que você admira, e você está aberto a absorver isso, né? Eu não tenho vergonha de falar, eu não sei, né? Então, a gente tem que tirar um pouco isso de eu sei O ego, né? tudo, né? É ego. Eu acho que tudo. E eu acho que acreditar, né, no seu sonho. Tem muita gente que acha que não nasceu para aquilo, ou, não, mas eu já sou velha, né, para fazer uma mudança de carreira, ou eu já sou velha para poder assumir um cargo. Não tem idade, sabe? Então, assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que traçar uma trajetória do que eu preciso ter para chegar até lá. A gente tem que estar rodeada de boas pessoas, para a gente poder estar o tempo inteiro aprendendo. Eu acredito muito na ajuda, né? De novo, eu trago o esporte porque eu sempre joguei esporte coletivo. E no coletivo, às vezes um dia você não está bem, o outro está bem e a gente se ajuda, né? Então, eu nem contei, mas, por exemplo, no handebol eu sou goleira, eu não sou jogadora de linha. E muitas vezes eu entro, não estou bem, mas a defesa sente que eu não estou bem e ela me ajuda, né? Então, eu acho que saber trabalhar em time, você saber que, eu tenho uma deficiência, então eu vou trazer alguém que é melhor do que eu. Tem gente que não gosta de estar rodeado de gente melhores que você. Eu adoro estar rodeado de pessoas melhores do que eu, porque isso me desafia, isso me faz aprender. Eu quero estar para frente, né? É que nem musculação. Se eu toda vez for lá e puxar o mesmo pezinho, eu não vou evoluir, né? Então, eu acho que acho que as dicas que eu dou, elas são simples, né? São essas. E sempre eu falo que eu sempre gosto de ter minha torcida, né? Aquele povo que me incentiva. Então, que nem quando eu estou no esporte, e meus filhos falam que vão assistir o jogo, nossa, para mim é tudo, porque aquilo faz Responsabilidade. eu dar o meu melhor. E eu não sei se vocês já assistiram um jogo de handebol, mas é bem desafiador para um goleiro, principalmente quando ele vem pegar uma bola cara a cara, né? Nossa, E, né, André? e aí, quando você pega aquela bola cara a cara, que você dá aquele, tipo assim, você te traz aquela energia, eu olho na arquibancada e eu vejo que meus filhos estão na mesma vibração, para mim é tudo, né? Então, Imagina. eu acho que é isso que faz a gente seguir, sempre querer dar o próximo passo. E uma outra coisa que para mim é importante é passar conhecimento aos outros e inspirar para que outras pessoas possam querer chegar aonde eu cheguei. Então, eu quero que mais gente tenha essa oportunidade. Então, eu tenho que passar meu conhecimento, né? Eu falo que a gente é que nem armário, né? Para eu poder receber um conhecimento novo,
eu tenho que passar o meu. Para eu colocar uma roupa nova no armário, eu tenho que me desfazer de alguma antiga, né? Sim. Então, acho que a gente tem que pensar sempre dessa forma. Nossa, obrigada pela sua contribuição, viu? E eu vou para as perguntas, porque daqui a pouquinho a gente está passando o Passa horário rápido, e né? tem perguntas aqui. Então vamos lá, Cora Nogueira, ela pergunta para a Andrea. Qual é, na sua opinião, a principal característica que ajudou a desempenhar sua liderança ao longo do tempo? Característica que ajudou a desempenhar a sua liderança. Bom, acho que o líder, ele precisa, a primeira coisa, gostar de gente, né? Eu gosto, eu adoro vender, mas eu gosto de gente, né? Então, isso que eu falei aqui, acho que é, o líder, ele não é o bonzinho, muitas vezes eu sou dura, mas eu gosto de gente, então eu gosto de saber que eu estou desenvolvendo o meu time, para o meu time ter autonomia, para o meu time ter capacidade, para alguém chegar e tomar o meu lugar aqui, né? Então, acho que a primeira característica de um ótimo líder é gostar de pessoas e querer desenvolvê-las, porque eu quero que as pessoas sejam melhores do que eu. Eu ficaria grata se alguém eu encontro várias pessoas no mercado que às vezes tem gente que depois de 10 anos me manda um e-mail e fala assim, puta, cheguei no cargo tal, eu tô aqui, eu queria te mandar um e-mail para agradecer. Para mim isso é tudo, né? Porque você sabe que você ajudou a pessoa a chegar onde ela chegou. Então, acho que o grande líder ele tem que gostar de pessoas, querer passar o seu conhecimento, inspirar, e principalmente eu acho que ter toda aquela fundação que a gente falou aqui, que é de integridade, para mim isso é super importante, que é não eu falar que é importante, mas eu fazer. Então não adianta eu falar assim, gente, precisa ter integridade, eu tenho que ser íntegra, né? Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente quer. Então, eu acho que essas são as principais características aí de um líder. Legal, super concordo. A gente tem uma pergunta aqui para a Suzana, e aí eu vou até ler, porque a pergunta é extensa. A Roberta Bório está perguntando. Suzana, bom dia, sou maratonista. Gente, eu não sabia que ela era maratonista, hein? Estou descobrindo muitas coisas aqui. Sou maratonista, mas com certeza um esforço humildemente menor que um Ironman. Inclusive, esse nome tem que mudar. Gostaria de saber quais as dificuldades que você encontrou entre ser atleta paralímpica no Brasil. E, por fim, o que é mais difícil, criar 3 filhos ou completar 13 Ironmans? Então, os desafios de ser paralímpica no Brasil, acho que essa é a primeira. Bom, assim, o Paralímpico a gente tem uma estrutura muito boa, sabia? Muito boa mesmo. Eu treino aqui em São Paulo no Centro Paralímpico de Treinamento, que é um centro de primeiro mundo, assim, a gente treina na piscina mais... Eu moro bem pertinho, viu, Suzana? Eu combinar de quero ir você ir lá conhecer. Vamos combinar. Eu moro pertinho, eu moro aqui perto do zoológico. Legal. Eu moro na Vila Mariana aqui. É pertinho. Então, aí a gente tem é um centro de treinamento, desculpa, gente, é um centro de treinamento super, assim, mais moderno do que qualquer outro que a gente já foi, a gente viaja bastante para fora, né? E eles têm vários projetos, né? Então tem o time São Paulo, o time Rio, tem a Bolsa Pódio, né? E assim, eu tenho muito mais apoio no esporte paralímpico do que eu tive no Olímpico. Então, assim, o atleta paralímpico ele não tem o que reclamar, sabe? Ali a gente tem treinamento, fisioterapia, massagem, psicólogo, sabe? Eles fazem assim para alto rendimento mesmo, sabe? Eu não tenho que reclamar no Paralímpico. Legal. E por fim, o que é mais difícil, criar 3 filhos ou completar 3 Ironmans? Criar 3 filhos, com certeza, né? Com certeza. É mais que 3 Ironmans, né? Eu lembro Legal. não é fácil não, né? Educar é uma coisa difícil, né? É muito difícil, a gente tem que... Mas Meu marido sempre fala que se está fácil, está errado. Às vezes, não escovou o dente para dormir, vou deixar só hoje. Não pode, tem levanta e vai escovar o dente, né? Tem que fazer. Cansativo, mas tem que fazer. Mas é recompensador demais, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, da Raquel.
Sensacional, meninas, muito inspiradoras. Quero perguntar para vocês se vocês têm alguma rotina que apoiem a saúde mental e emocional. Sabemos que o esporte é terapêutico, mas nesse sentido, vocês têm alguma rotina Quer começar, André? pro mental? Posso falar? Eu vou falar uma que até comentei um pouco antes, né? Aqui. Então, eu comentei aqui para as meninas antes que todo dia eu acordo e eu me policio para não pegar o celular, né? Então, eu acordo e aí eu tenho um ritual que eu vou até o banheiro. Meu banheiro ele tem 3 janelas assim, eu abro, eu fico olhando no horizonte, fecho os olhos e eu faço um momento, uma oração de agradecimento, né? Então, para mim, eu acho que aquilo fala assim, putz, como você. Eu sempre tento buscar assim, meu, Andréa, como você é privilegiada, por mais que eu tenha tido um dia difícil, por mais que, sei lá, meu filho está com problema na escola, o que seja, porque minha mãe está doente, eu vou àquele momento e são aqueles 5 minutos que eu fecho os olhos, eu agradeço, eu falo, nossa, você é muito bom comigo, porque meus filhos estão aqui, eu estou aqui, eu acabei de acordar. Então, para mim, é aquele momento que dá aquela baixada na adrenalina, e dá aquela reconstruída. E aí, um outro momento que eu brinco aqui e falo é que todo dia, toda quarta-feira eu tenho treino, né, com as meninas do handball e depois tem a hora do bar. Também é um bom momento de relaxamento. Ótimo. E você, Suzana? Putz, eu sou muito parecida com a Andréia, sabe? De manhã eu tenho meu ritual também, que eu vou fazer meu café da manhã. Eu não consigo não pegar o telefone, porque o celular, porque é por causa dos filhos, assim, que os teus falam contigo ainda, né, André? Os meus, Cada um tá num canto, eu fico preocupado se alguém mandou uma mensagem, tá precisando de alguma coisa, né? Eu dou uma olhadinha no celular, mas eu sempre, enquanto eu tô tomando café da manhã, eu tento agradecer também, né? E não era pra mim estar aqui já faz muito tempo, né? E eu agradeço muito a isso, assim, a ter mais um dia aqui. E é só gratidão mesmo, que a gente costuma pedir um monte de coisa, né? Eu falo, peço proteção para meus filhos, onde eles estão, e peço um dia bom, e fazer o bem. A gente põe para fora o que a gente tem no coração, né? Então, fazer o bem faz bem pra gente, né? E, assim, para competição, eu tento fazer meditação antes, mas não funciona muito ainda comigo, não. Eu fico muito na Ansiosa adrenalina. de qualquer jeito. Não consigo. Eu tenho meu ritual que todo mundo ri, né? Quando eu tô muito nervosa, eu vou pro vestiário, fecho a porta do banheiro e começo a gritar. Eu me olho no espelho e falo, vai ficar com medo agora? Eu grito, põe pra fora tudo, sabe? Eu vou ver se tô isso pronto. daí mesmo. Tem um negócio que às vezes me ajuda, às vezes quando alguém te joga assim para baixo, sabe? Nossa. Do tipo, pô, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo. E eu brinco e falo que quando a pessoa fala que não é capaz, meu amigo, agora que você comprou. Agora que você vou te mostrar. né? Mas às vezes às vezes eu tô nesse momento que eu me coloco em dúvida, né? Se realmente eu entro no carro e aí eu ligo o rádio e tem uma música que eu boto ela assim, no volume máximo. Mais alto. É uma música da Pink que fala You are fucking. Como é que é? I'm fucking perfect, né? Sei qual que é. You are fucking Sei qual que é. perfect. E ela, sabe, e ela fala exatamente isso, né? Do tipo, meu, você é perfeita, do jeito que você é. Então, às vezes eu coloco isso no último volume e aí dá aquela adrenalina para mim e falo, né? pô, por que você está se duvidando, né? A gente se coloca em questão, né? E aí, às vezes, a gente precisa olhar para trás e lembrar toda a nossa trajetória para voltar a ter força, né? Falar, não, agora eu consigo sim. Já passei por. Desculpa. Já passei por tantas coisas, né, Suzana? Bom, meninas, a gente deu uma ultrapassadinha aqui no horário. Eu queria agradecer muito a Andréia, a Suzana. Nossa, foi super inspirador esse bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto privilegiada de estar aqui com vocês moderando.
Eu queria agradecer também todo mundo. A gente teve um pico de mais de 80 pessoas assistindo simultaneamente. A gente vai gravar esse material, vai disponibilizar nas mídias, mas enfim, eu, em nome da Eleia e do Grupo Piemonte, agradeço muito vocês por estarem aqui. Espero que a gente tenha outros encontros como esse, pessoalmente, e enfim, desejo sucesso, mais sucesso ainda para vocês, nos desafios que vocês estão vivendo, e enfim, contem comigo, sempre, e para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada por oportunidade, foi muito bacana conhecer vocês também. Parabéns aí por tudo. Obrigada, Cris. Parabéns para a Eleia e Piemonte pela iniciativa e por me proporcionar estar aqui, conhecer a Suzana pessoalmente. Agora eu vou visitar ela lá no centro. Isso, agora tem que ir lá no centro. Eu também. Vou levar meus filhos, Suzana. Vou levar todo mundo, vamos lá. Mas é bem legal, vale a pena. Não, obrigada, eu quero pessoal. muito mesmo. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.